do Senhor, eu queria te convidar para o texto de Eclesiastes. Nós vamos orar pela Maria logo, mas antes eu queria para o texto de Eclesiastes com você. Eclesiastes capítulo 2. Nós estamos aí peregrinando pelo livro de Eclesiastes. Como você sabe, você que frequenta e nos ouve, nós temos como costume na nossa igreja exposições bíblicas sequenciais e começamos uma série em Eclesiastes. Hoje nós estamos no capítulo 2. Iremos expor do verso 12 ao verso de número 17. Então acompanhe, por favor, a leitura. Eu estou com uma versão diferente, provavelmente, da maioria de vocês. Eu estou com a nova versão internacional, porque acho que ela, nesse texto, traduz de forma mais clara para nós as palavras do pregador. Então, nessa ocasião, só hoje, eu estou pegando a NVI, porque entendo que ela vai trazer mais clareza na leitura do texto. Tá bom? Eu vou ler a Bíblia, por favor, você acompanha a leitura. Eclesiastes capítulo 2, a partir do verso 12. Então, passei a refletir na sabedoria, na loucura e na insensatez. O que pode fazer o sucessor do rei, a não ser repetir o que já foi feito? Percebi que a sabedoria é melhor que a insensatez, assim como a luz é melhor do que as trevas. O homem sábio tem olhos que enxergam, mas o tolo anda nas trevas. Todavia, percebi que ambos têm o mesmo destino. Aí fiquei pensando, o que acontece ao tolo também me acontecerá. Que proveito eu tive em ser sábio? Então eu disse a mim mesmo, isso não faz o menor sentido. Nem o sábio nem o tolo serão lembrados para sempre. Nos dias futuros, ambos serão esquecidos. Como pode o sábio morrer, como o tolo morre? Por isso, desprezei a vida, pois o trabalho que se faz debaixo do sol pareceu-me muito pesado. Tudo era inútil, era correr atrás do vento. São essas palavras do pregador, são essas palavras de Salomão. Vamos orar. Peço ao Senhor que fale o seu coração agora de forma muito simples, nesses próximos 35 minutos que passaremos mais aqui. Senhor, obrigado por esse tempo. E rogamos agora que o Senhor nos edifique na palavra do Senhor. Descomplique a minha língua, o meu raciocínio, para que os meus irmãos entendam a palavra do Senhor e que toda distração possa ser levada e que nossa concentração, nosso raciocínio seja apurado para que possamos compreender a palavra do Senhor nessa noite. Oramos pela Maria, que está internada, e tantos outros queridos que carece da intervenção da Tua graça. Opere um milagre. Nós a colocamos em Tua presença no nome de Jesus. Amém, gente. Amém. Eu sei que todos nós, em alguma medida, na menor ou maior medida, tem um senso de que há alguma coisa que se precisa fazer antes de morrer. Você tem esse senso? Aquele negócio assim, nossa, eu quero fazer isso antes de eu morrer. Antes de eu morrer, eu quero fazer isso. Todos nós temos um senso de que devemos fazer algo antes da gente morrer. Aliás, há um termo em inglês para isso, é o bucket list. O bucket list, ou a lista de coisas a fazer antes de bater as botas. Existem esses sites, não apenas um, mas alguns sites, não precisa acessar agora, mas existem alguns sites em inglês que listam lá, pessoas entram lá e começam a listar coisas que eles querem fazer antes de morrer. E então essas companhias e sites, eles vão então tentar ajudar você a realizar aquilo que você quer fazer antes de morrer. Eu, por curiosidade, acessei um site desse e eu vi tanta coisa. Por exemplo, tem pessoas que querem, antes de morrer, observar as tartarugas nascerem e ir para o oceano.
Que vontade de ver uma tartaruga nascer e ir para o oceano. Eu não quero ver e fazer isso antes de eu morrer. Tem coisas muito melhores do que isso. Mas assim, tem outros que querem andar a cavalo na praia. Poxa, mas andar a cavalo na praia, sim. Pessoas querem andar a cavalo na praia antes de morrer. É a vontade deles. Você vai ter listas lá bizarras. Sim, tem algumas listas lá, algumas coisas na lista que são legítimas e legais. Abrir o próprio negócio, passar num concurso, etc. e tal. Você vai ver e ler de tudo, de loucuras e coisas interessantes nesse site, ou nesses sites. Mas perceba o seguinte, o Salomão, ou o pregador, ele teve a sua bucket list. Ele teve. Você há de se lembrar, como vimos anteriormente, que o Salomão, ele conseguiu fazer uma lista de coisas que o seu coração desejava antes dele morrer. Ele desejou centenas de mulheres. Ele colocou na lista, na sua bucket list, ter centenas de mulheres para deitar com essas mulheres. O Salomão colocou na sua bucket list construir vários palácios, porque ele tinha prazer em morar bem, em morar em abundância. O Salomão colocou na sua bucket list adquirir conhecimento, talvez com os melhores pensadores do seu tempo. Ele fez isso. Entretanto, agora o velho Salomão, o pregador, ele desfruta de tudo aquilo que ele listou para viver antes de morrer, mas ele vive ainda um grande dilema. O Salomão continua assombrado pelo senso da morte. Aliás, gente, morte é uma coisa que nós temos dificuldade de lidar. Pensar na morte não é algo tão agradável para nós. Como acontece de vez em quando, a percepção da nossa mortalidade às vezes nos incomoda. Será que nós viveremos mais do que os nossos pais viveram? Ou você vai morrer antes da idade que eles morreram? Será que a medicina vai evoluir a ponto de nos fazer viver 120, 130 anos? Será? Será que você vai enterrar o seu filho, a sua filha? Ou será que eles vão enterrar você? Aliás, nós vivemos, pelo menos na perspectiva, de que os filhos enterrem os pais. Mas não é sempre assim. Essa semana eu tive a oportunidade de visitar aquela mãe que falei que visitaria semana passada, fui mais o Francisco. Aquela mãe que perdeu o filho de 18 anos atropelado por um ônibus aqui na Presidente Vargas. Você viu falar sobre isso? O menino foi cercado por um carro e desequilibrou, caiu, o ônibus da São Luís passou por cima. Eu não estou julgando aqui quem estava errado, estou falando do caso. O rapaz morreu. Eu fui visitar a mãe, não conhecia a mãe. Eu só sei que ela trabalha no hospital, lá ela faz comida no hospital, trabalha na cozinha do hospital. E eu fui visitá-la essa semana. Quando eu cheguei lá, imagina como estava a casa, como estava a família. Ela dizia com lágrimas nos olhos, pastor, eu tomei café com meu filho. Fazia o almoço para recebê-lo de volta. E quando o telefone tocou, eu recebi a notícia que o meu filho tinha morrido. Eu estou desconsolado. O meu marido, ele não conseguia falar, ele só chorava. Ela dizia, pastor, eu tenho 3 filhos, ele era o do meio. Eu me lembro de quantas vezes nós deitávamos à cama aos 3 e nós conversávamos e pensávamos no futuro. E ele todo cheio de alegria, dizendo que iria trabalhar, ia ser alguém na vida para ajudar a família. Mas ele morreu. Ele se foi. A morte é algo que nos incomoda. E ninguém está seguro de que nós seremos enterrados pelos nossos filhos. Talvez você vai ter que enterrar o seu filho. Talvez você vai ter que enterrar o seu neto. E isso está assombrando o coração de Salomão. Porque o Salomão faz uma lista de coisas que deveria fazer e que o seu coração desejava fazer antes de morrer. E talvez ele tenha feito todas as coisas que ele desejou fazer, mas ainda algo o incomodava, a saber, a morte. Eu vou morrer. E o Salomão talvez colocasse a cabeça no travesseiro à noite para dormir, e isso ainda pontuava a sua mente, o seu coração, dizendo, eu vou morrer algum dia. Então Salomão agora passa a falar sobre isso.
o Salomão agora passa a refletir a respeito da mortalidade humana. De que eu vou morrer. É isso que está ocupando o coração desse pregador agora. É isso que está ocupando o coração, a mente de Salomão, o fato de que um dia ele vai morrer. E essa reflexão de Salomão, penso eu, ensinar duas verdades a nós. Eu queria trazê-las à tona agora. A primeira verdade, que Salomão, ao refletir, ele chega à conclusão. A primeira verdade é que todos os homens têm o mesmo fim, a morte. A primeira conclusão da reflexão de Salomão é que todos nós, todos os homens, têm o mesmo fim, a morte. Ele vai comparar entre o tolo e o sábio. Aquele homem que vive em sabedoria, aquele homem que vive na tolice, ambos têm o mesmo fim, a cova. Essa é a reflexão de Salomão. É por isso que Salomão fica aqui meio desesperado, dizendo: vale a pena ser sábio? Vale a pena buscar sabedoria na vida? Porque eu vou gastar energia, tempo, para me tornar sábio. Mas eu vou ter o mesmo fim do tolo. Eu vou morrer como ele morre. Será que tem sentido? Essa é a reflexão, essa é a indagação do Salomão. E talvez seja a sua indagação hoje. Será que vale a pena? Será que vale a pena ser correto? Buscar ser correto em todas as coisas? Buscar santidade na família? Vale a pena? Porque talvez o tolo está vivendo de forma toda desregrada, está curtindo a vida muito melhor do que eu. Mas Salomão começa falando que a sabedoria é importante. Ele não está jogando a água com o menino fora. Não. Ele está dizendo assim: infelizmente, nós vamos ter o mesmo destino, o mesmo fim, a morte. Mas vale a pena ser sábio. Vale a pena buscar a sabedoria. Então perceba que já no verso de número 12, diz assim: então, e esse então aqui faz o texto ser ligado ao texto precedente. Então o quê? Então aquilo que ele estava dizendo. É como se tivesse uma conclusão aqui. Então eu passei a refletir na sabedoria, na loucura e na insensatez. É como se ele tivesse assim: antes eu estava pensando em outras coisas. Antes eu estava pensando em adquirir conhecimento. Agora, aquilo passou. E eu comecei a pensar em outra coisa. Eu passei a pensar a respeito da possibilidade de morrer. Passei a refletir na sabedoria, na insensatez. O que pode fazer o sucessor do rei, a não ser repetir o que já foi feito? Parece que Salomão está num tom deprimido aqui. Desencorajado. Percebi que a sabedoria é melhor que a insensatez. Assim como a luz é melhor do que as trevas. Sim. Salomão está dizendo assim: não jogue o bebê e a água fora, tudo junto. Sabedoria é bom. E ele vai falar assim: eu passei a refletir, eu passei a aplicar toda a minha atenção agora acerca da importância de uma vida pautada na sabedoria. Eu comecei a pensar sobre isso. Eu comecei a pensar quais são as implicações de viver de forma sábia e quais as implicações de viver de forma insensata. E Salomão está dizendo assim: vale a pena. Vale a pena buscar a sabedoria quando nos é oferecida. A sabedoria é como uma luz no meio das trevas. Todos nós precisamos de sabedoria. Todos nós precisamos de um pouquinho de conhecimento para viver melhor. A sabedoria é a lâmpada da sua casa que ilumina o cômodo para você andar. É tão melhor andar na clareza do que andar no escuro, porque no escuro a gente pode bater o dedinho, o mindinho na quina do sofá e quebrar o dedo.
Mas quando nós acendemos a luz, nós conseguimos ver com mais clareza aonde nós estamos andando. Salomão está dizendo isso. É melhor viver conhecendo o básico para que a gente viva melhor. É melhor você ter o mínimo de conhecimento, gente, das leis que regem a nossa sociedade. É bom você ter o mínimo de conhecimento do direito do consumidor. É melhor você ter o mínimo de conhecimento de economia. O que é melhor? Um plano de aposentadoria VGBL ou PGBL? Pergunta aí o Vanner, o Daniel. O Daniel estava dando uma aula sobre aposentadoria privada ontem. É bom a gente saber algumas coisas a esse respeito. É legal. É bom você ler um livro sobre história do Brasil. Viver com o mínimo de conhecimento é muito mais agradável do que viver sem conhecimento e sem sabedoria. O Salomão está dizendo isso. É bom você saber como funciona o motor do seu carro. O mínimo, talvez. É melhor viver com sabedoria do que na insensatez. Mas Salomão detecta um grande problema. Sabedoria é boa. E precisamos buscá-la quando pudermos. Mas o fim do sábio é o mesmo fim do tolo. Então ele vai dizer isso de forma um tanto dramática. Eu penso que Salomão está escrevendo esse texto aqui com seu coração um pouco frustrado. Ele está dizendo assim, vale a pena buscar sabedoria. Legal. Mas eu vou morrer como tolo. E ele diz no verso 14, o homem sábio tem olhos que enxergam. É isso que eu falei. O sábio, ele consegue viver melhor. Ele pode ter uma qualidade de vida muito melhor do que o tolo. Mas olha o que o Salomão continua dizendo. Todavia, verso 14. Todavia, aí parece que ele baixa o tom. Percebi que ambos têm o mesmo destino. Aí eu fiquei pensando, diz Salomão, verso 15. O que acontece ao tolo também me acontecerá. Que proveito eu tive em ser sábio? Então eu disse a mim mesmo, não faz nenhum sentido. Meu querido irmão, o Salomão traz à tona aquilo que constantemente nós esquecemos. Todos nós somos mortais. Esta é a amarga realidade de todos. Não importa o quanto a sua alimentação seja boa e perfeita, você vai morrer um dia. Não importa o quão seguro é o seu carro ou a sua casa, você vai morrer. Pastor, então quer dizer que eu vou agora viver de forma desregrada? Não é isso. É melhor ser sábio do que tolo. Mas ainda sábio, você vai morrer. Essa é a conclusão de Salomão. Viver de forma sábia é bom e pode alongar um pouco os seus dias, mas ainda assim, você vai morrer. Ele não está menosprezando a sabedoria. Ele só está dizendo, a sabedoria não vai poder anular o seu destino, a saber, a morte. É isso que o Salomão está dizendo. Verso 16, o Salomão continua. Me parece aqui que o Salomão dá uma pitada de drama no assunto. Isso aqui mexe com a gente. Olha o que o Salomão diz no verso 16. Nem o sábio nem o tolo serão lembrados para sempre. Nos dias futuros, ambos serão esquecidos. Como pode o sábio morrer? Como o tolo morre? O Salomão está indignado.
Como pode o sábio morrer como o tolo morre? Mas Salomão está dizendo assim, eu não sei como isso é possível, mas todos nós vamos morrer. E o Salomão, então, ele insiste em colocar a gente no chão. O Salomão insiste em nos humilhar. Ele insiste em dizer que tudo aquilo que fazemos aqui, um dia será esquecido. Ao passar das gerações, ele diz, nem o sábio nem o tolo serão lembrados para sempre. Ele já tinha falado isso antes, e ele repete a mesma coisa. Parece que isso mexe com o coração de Salomão. Ele está dizendo assim, o que vale? O que vale eu buscar tanto conhecimento, tanta sabedoria, construir tantos prédios, ter mulheres em abundância, dinheiro em abundância? Porque quando eu morrer, eu não deixarei um legado. Passará 2, 3 gerações e o meu nome será esquecido. Aquilo que fiz será esquecido. Então parece que agora ele está numa força danada, dizendo assim, que proveito tem? Por que corri tanto atrás de coisas? Ninguém vai se lembrar de Salomão. Ninguém vai se lembrar do que fiz. Tudo é vaidade. Correr atrás de coisas pensando que um dia você vai ser lembrado. Salomão está dizendo assim, isso é vaidade. Quem será pastor Juliano daqui 3 gerações na segunda igreja? Ninguém vai se lembrar. Ninguém vai se lembrar. Está duvidando de mim? Quem foram os jogadores que ganharam o tetracampeonato, o pentacampeonato há 19 anos atrás? Dos 23, me dá 10. E o mundo parou por causa disso. O Brasil parou. Há 19 anos atrás, a Copa foi lá, lá no Oriente, lá Japão, Coreia, e você acordava de madrugada para assistir o jogo. Sei disso. E você saía nas carreatas pelas altas horas da madrugada porque o Brasil ganhou. Me fala 10 nomes dos jogadores que fez você acordar de madrugada e assistir jogo. Você não lembra. E foi um marco para o Brasil. Felizmente, né? O que marca o Brasil tem sido o futebol. E agora nem futebol tem mais, coitado de nós. Mas você não se lembra. Você não se lembra porque todas as coisas serão esquecidas. Até os melhores e maiores marcos da sua existência não serão lembrados. O Salomão já tinha dito isso. Eu insisto. Qual foi o nome do seu tataravô? Como ele se chamava? Você não sabe. A maioria não sabe. Eu não sei. Nem do bisavô. E está na sua árvore genealógica. Genealógica. Vocês entenderam? É um marco na sua vida, na vida da sua família, você não se lembra. Você não se lembra porque gerações passaram e não se lembra. E o Salomão chegou a essa conclusão. A memória não durará para sempre. Pois passados alguns dias de Salomão, tudo cai no esquecimento. Tudo cai no esquecimento. Eu li essa semana, para preparar essa mensagem, um artigo de um psiquiatra norte-americano que discutia a respeito dos motivos variados do suicídio. Motivos variados, ok? E das expectativas de um suicida. E ele falava a respeito de que uma das expectativas de um suicida é ser lembrado saudosamente por toda a vida. Por isso, diz o psiquiatra, muitos ao tirar a vida deixam uma carta, porque querem ser lembrados de alguma forma a respeito daquilo que foram e fizeram. Mas o Salomão diz, vaidade.
ninguém vai se lembrar de você eternamente. Aliás, muito provavelmente 2 gerações e você será esquecido. Qual que é a conclusão de Salomão? A conclusão do Salomão está no verso de número 17. E agora percebemos um Salomão um tanto deprimido, desconsolado. E ele diz, por isso, é a conclusão, por isso, desprezei a vida, pois o trabalho que se faz debaixo do sol pareceu-me muito pesado, tudo era inútil, tudo era correr atrás do vento. Perceba as palavras empregadas por Salomão ao se referir à vida, é desprezível, é pesada, é inútil. O Salomão agora se vê num ambiente escuro, sombrio, porque ele conclui que se eu vou morrer, mesmo sendo sábio, da mesma forma, ou também como o tolo vai morrer, não da mesma forma, mas assim como o tolo morre, eu vou morrer sendo sábio, o que adianta viver? Então ele vira para si mesmo, e como se estivesse dialogando com a própria existência, com a própria vida, e ele diz assim, vida, você é desprezível, você é inútil, você é cansativa. Por que Salomão chega a essa conclusão de que a vida era inútil, é desprezível e cansativa? Porque Salomão é incomodado pelo senso da morte. Porque Salomão acha que a vida é o que está vivendo agora. Que o Salomão acha que a vida, talvez naquele momento, fosse gozar de tudo aquilo que poderia ter. O Salomão está olhando a vida a partir desse mundo. O Salomão está olhando a vida a partir dessa vida terrena. E quando ele detecta que nada nesse mundo, todas as riquezas que teve, todas as mulheres e famas, pôde saciar o desejo do coração dele, o vazio da alma dele, a última e única conclusão dele é: a vida é desprezível. É mesmo, cara. É mesmo. Porque você sempre tentou viver a sua vida e encher o vazio do seu coração com as coisas. E você chegou agora velho, com um senso de derrota. Porque você sempre achou que há não sei quantas centenas de mulheres, os palácios e dinheiro, poderia dar sentido na sua vida. Não deu. Quero fazer uma aplicação aqui para você. Ô querido, pelo fato da morte ser uma realidade para todos nós, seja você muito sábio, muito rico, ou não tão sábio, pobre, seja quem você for, a morte é uma realidade para todos. Se a morte é uma realidade para todos, você precisa se preparar para morrer. Pastor, você precisa se preparar para morrer. E eu nem vou entrar aqui no aspecto espiritual, porque isso aqui já é ponto tranquilo. Eu estou falando que você precisa se preparar para morrer materialmente também. Talvez você nunca tenha escutado isso de um púlpito, mas eu vou falar para você. Você precisa se preparar para morrer materialmente também. Você precisa se certificar se as pessoas que você ama e que ficarão aqui terão, no mínimo, o mínimo de assistência material. Você já pensou nisso? Sobretudo se você é o homem da casa, é o esteio da casa. Você já se perguntou o que você tem feito, como você tem se organizado financeiramente para que a sua família seja minimamente assistida quando você partir?
Porque o Evangelho toca nessas questões também. Porque quando nós vivemos de forma totalmente aleatória e gastando tudo que a gente tem e vivendo da forma que a gente quer, a gente parece um pouco orgulhoso, não é? Eu vou viver a minha vida, eu vou gastar o que tenho, eu vou aproveitar a minha vida. Ok, mas e quando você partir? A sua família vai ficar a mendigar o pão? O que você tem feito hoje para assistir a sua família caso você morra amanhã? Ou você acha que você é eterno no sentido de viver aqui para todo sempre? Você não é. Eu tenho acompanhado, nesses 12 anos de ministério, casos e casos de famílias. Sobretudo, família de pastor. Que não se organizou, o pastor não se organizou com a sua família, veio a falecer. Famílias que ficaram desamparadas. Mulheres e filhos que herdam dívida dos pais que morreram. Que não tem condições de fazer o funeral, porque não tem condições financeiras. Isso é uma realidade, gente. Nós precisamos falar disso nos púlpitos, porque a Bíblia toca nesse ponto. Você vai morrer. Você vai morrer. Procure o Vanner amanhã e faça lá um bom VGBL, PGBL. Ele resolve lá para você o que vai fazer. Mas paga uma previdência. Faça um investimento. Você vai morrer. E como vai ficar os seus? Vamos para o final. Eu queria agora chamar a sua atenção para esse fim. Que a sua atenção fique aqui. Isso muito mexeu o meu coração essa semana quando eu fazia essa mensagem. Eu conversei com a Josi. Eu não me lembro quando foi que eu parei os meus estudos e com lágrimas comecei a agradecer a Deus. Essa semana aconteceu isso. Talvez não mexa com você, mas mexeu muito comigo. Quando eu olhei para esse segundo ensino desse texto. Meu querido, você precisa cuidar do que vem após a morte. Todos terão o mesmo fim. Mas você precisa cuidar hoje, daquilo que vem após a morte. E talvez o Salomão esteja desiludido com a morte aqui, porque o Salomão está enxergando a morte apenas por um prisma. O Salomão está enxergando a morte como apenas o final de um ciclo. O Salomão precisa enxergar a morte pelas lentes do Evangelho. Você precisa olhar para a sua vida hoje pelas lentes da eternidade com Cristo. Quais são as lentes que você está usando para enxergar a morte? A depender da lente que você está usando, você vai se desesperar quando você pensar na morte. Mas se você olhar a sua vida e a morte pelas lentes do Evangelho, tudo fará sentido para você. Tudo vai fazer sentido para você. O que você vê quando você olha para algo condicionará a sua esperança e modelará as suas ações. Você precisa olhar para o fato de que você vai morrer, mas que um dia você vai morrer e estar com Cristo.
Quando você sabe que quando você morrer estará com Cristo, isso muda a forma como você vive hoje. É isso que Salomão precisa entender. Se você sabe que ao morrer estará com Cristo para todo sempre, você vai ter um estilo diferente de vida hoje. A questão é como você olha para a morte. Me permita dar um exemplo. Conta-se a história do João e do Joaquim. Eles estavam querendo comprar uma casa. E um dia, o João passa no centro da cidade, ou na cidade, ele vê lá a casa à venda, entra nesses móveis, esse móvel dos seus sonhos. Ele entra e ele começa então a ver a casa que estava à venda. E o João começa a ver a casa como a casa realmente é. Era uma casa usada, uma casa velha, vidraças antigas, acabamento do piso muito ruim, um piso já envelhecido, encardido. O João vê a casa como ela realmente era, cômodos apertados, uma parte elétrica ultrapassada. E aí ele acaba de olhar a casa, perceber a casa, e ele sai de lá desanimado, pensando que ele teria que gastar muito trabalho e dinheiro. Era muito dinheiro e muito trabalho e pouca esperança. Mas um dia o Joaquim está passando pela mesma rua e ele quer comprar uma casa. Ele entra na casa, na mesma casa que o João entrou. Ele começa a olhar a casa e enxergar além das aparências que a casa trazia a ele. Então logo ele começa a pensar assim: poxa, como essa casa pode ficar linda quando ela for restaurada? Poxa, como eu posso usar essas vidraças antigas e restaurá-las para que eu possa fazer o meu escritório um escritório vintage? Eu não vou encontrar essas vidraças mais em lugar nenhum, porque são antigas, históricas, mas elas podem ser restauradas. Poxa vida, e esse jardim? Esse jardim pode ser restaurado. As crianças podem jogar bola nesse jardim porque ele é espaçoso. Aquela churrasqueira que está lá com os tênis velhos e toda mofada. Ah, aquela churrasqueira não se faz tijolos como aqueles. Aqueles tijolos esquentam de verdade. Esses de hoje em dia não. Que bom que temos aqueles tijolos lá. Vamos restaurar. Então ele sai com a esposa extremamente animado, feliz, entusiasmado. E ele diz assim: essa é a casa dos meus sonhos. Perceba um detalhe. São dois compradores. São duas pessoas que querem a mesma coisa, mas eles olham para a mesma coisa com expectativas diferentes, distintas. Quando você olha para a mesma coisa, quando você olha para a morte, como você enxerga essa morte? Todos nós precisamos olhar a morte pela expectativa do Evangelho e da eternidade com o Senhor. Quando você olha e sabe que um dia você vai passar pela morte, você vai morrer, mas você estará diante do Senhor para todo sempre, você sai da casa velha animado. Quando você sabe que essa casa pode ser restaurada, esse mundo vai ser restaurado, que todas as coisas farão sentido, você sai da casa velha animado, dizendo assim: está ruim, está depredada, está estragada, mas um dia será restaurada, e eu vou viver aqui feliz para todo sempre. Esse mundo está estragado, essa casa está envelhecida, as portas estão caindo, os pisos estão encardidos, os cômodos são ruins. Mas eu olho para casa na esperança da eternidade.
Eu olho para essa casa e sei que um dia o construtor maior, Jesus Cristo, virá e vai pintar as paredes dessa casa novamente, vai colocar outras portas, vai colocar outros pisos, vai reformar o jardim, e eu viverei aqui para todo sempre com alegria, junto com os meus irmãos, com a igreja do Senhor Jesus, todo mundo brincando pelo jardim, para todo sempre. Quando você olha para a morte a partir dessa realidade, que é a realidade do Evangelho, você vai viver de forma diferente hoje. Você não vai se incomodar pelo fato de que um dia você vai morrer. Muda a forma de você enxergar a sua vida. Você está enxergando a vida pelo prisma dessa vida, de que só isso aqui vai acontecer. Isso é passageiro, gente. Se não vivemos na perspectiva da eternidade com Cristo, a vida perde todo o sentido. Você vai ser aquele frustrado a vida toda. E de quando em quando você vai fazer aquela pergunta assim: para que continuar lutando para ser um bom empresário, ético e honesto? Se não há eternidade, para quê? Para quê? Se não há eternidade, para que você luta tanto? Se não há eternidade, por que você luta tanto? Para criar seus filhos nos caminhos do Senhor. É isso aqui, ó. Por que se não há eternidade? Para que continuar lutando com os meus desejos pecaminosos que vão me assediando todos os dias? Para que tentar vencê-los na santidade do Senhor se não há eternidade? Se não há eternidade, a sua vida é sem sentido. Eu quero terminar te convidando a olhar para a eternidade, para aquilo que a palavra do Senhor fala a respeito dos céus. É para lá que você vai. Presta atenção aqui. Presta atenção aqui. Sei que as crianças estão chegando. Se você puder pegar, se seu filho chegar aqui, você puder ficar com ele. Mas presta atenção aqui. O culto ainda não acabou, não. A Bíblia te convida a enxergar, a Bíblia convida você a enxergar a sua vida pelas lentes do Evangelho. João disse uma vez em Apocalipse, olha as palavras de João. Depois disso, olhei e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar. De todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do Cordeiro, com vestes brancas, e segurando palmas. E clamavam em alta voz, dizendo: salvação pertence ao nosso Deus, que assenta no trono e ao Cordeiro. João está tendo uma visão de como é o céu. Todos os anjos estavam em pé ao redor do trono e dos 4 seres viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus, dizendo: amém. Louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder, sejam dados ao Deus para todo sempre. Amém. Você consegue contemplar essa felicidade nos céus? Você consegue ver essa turma que está no céu, diante do trono, cantando e dizendo: louvor, glória, seja dado ao Senhor. Você consegue ouvir o tom do canto? É isso que João está convidando você para fazer. Essas pessoas que estão gozando da eternidade com o Senhor, vendo o Senhor face a face, são pessoas iguais a você. Viveram os mesmos sofrimentos que você vive. Passaram pelo sofrimento. Foram eleitos pelo Senhor e hoje estão desfrutando da glória para todo sempre. Eles permanecem diante do trono, agora purificados e livres de todo pecado. Eles recebem agora uma recepção cordial do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Eles recebem agora, são recebidos por Cristo, pelo seu bom pastor. Agora imagine você lá. Imagine você lá. Esse é seu destino como filho de Deus. Você vai para a eternidade.
É para lá que Jesus está te levando, meu querido irmão. Jesus está te levando para que você agora seja mais um integrante daquele coro celeste. E a sua voz vai ser unida à voz do coral que já canta para Cristo. E a sua voz será ouvida pelo bom pastor, porque agora você canta para Cristo. Eternamente você faz parte do coral celestial e Cristo consegue distinguir a voz de todos os santos. E ele diz: aquela voz é a voz do Luciano, essa é a voz do Lucas, do Diego, essa é a voz da Josi, essa é a voz, essa é a voz. É para lá que você está indo. É para essa eternidade que você foi criado. Um dia cantaremos. Amém. Louvor e glória seja dado ao Senhor para todo sempre. Algum dia, ou um dia, você será convencido de que valeu a pena. A sua vida só tem sentido hoje, quando você olha para ela pela perspectiva da eternidade com o Senhor. Se você não tem esperança de que um dia você vai morrer e vai para o céu, você vai morrer desesperado. E nada poderá dar sentido à sua vida. Viva a vida. Não tenha medo da morte. Porque para os santos, a morte não tem mais poder para eles. Ou sobre eles. Você vai para o céu. O Salomão precisava enxergar isso. E talvez ele não enxergou. E hoje nós somos mais privilegiados que Salomão. Porque temos toda a revelação pronta diante de nós. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Nós vamos terminar cantando. Eu quero que você fique em pé. E nós terminaremos celebrando o Senhor nessa noite. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar. Nós vamos cantar com muito ânimo e com muita alegria essa música. Perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Declare. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Me aceita com os meus medos, falhas e temores. Enche meu viver, a minha vida entrega.
seguir teus passos, a ti me rendo. Bem forte, igreja. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Meu querido, que você seja nessa noite inundado com a percepção da eternidade com o Senhor. Jesus venceu a morte. Ela não tem mais domínio sobre nós. E ela não pode tirar seu sono. A morte é apenas uma passagem para você desfrutar da vida eterna com o Senhor para todo sempre. Agora, amados irmãos, vão na paz. Que a graça, que o amor, que a comunhão de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo estejam com vocês, hoje e para todo sempre. Amém, amém. Deus abençoe e boa semana.